E aí, galerinha, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Bom, hoje nós iremos falar sobre o texto dissertativo. Isso mesmo. Vimos até agora o texto injuntivo e o modo imperativo, que é utilizado na construção do entendimento do texto injuntivo, certo? Vocês falaram sobre receita, falamos sobre manual, bula de remédio, vimos as instruções, certo? Que estão dentro do manual de um jogo, manual de uma construção, formação, até mesmo de algum aparelho, então algum móvel que você vai comprar e vai seguir toda aquela regra para montagem. Então, tudo isso daí foi dentro do texto injuntivo. Hoje, nós iremos trabalhar com o dissertativo. E você sabe o que é dissertativo? Já ouviu essa palavra? Se não, vamos avançar para conhecer um pouco mais o funcionamento do texto dissertativo. Bom, quando falamos em texto dissertativo, falamos de um tipo de texto que ele trabalha com argumento e com opinião. Então, o texto dissertativo é aquele que vai argumentar, e argumentar, na maioria das vezes, está relacionado a defender um ponto de vista, defender uma ideia. Então, quando você vai, por exemplo, assistir alguma série, algum filme em que tem uma pessoa que está sendo julgada, o réu, o acusado, e tem lá o promotor e o advogado, ambos estão usando argumentos. Eles estão colocando as suas ideias para defender ou para condenar aquele acusado, aquele réu. Então, o argumento é uma defesa, é algo que você expõe e defende. Mas não se defende apenas de todo jeito, não. Como muitas vezes a gente vê aqueles filmes em que um passa na frente do outro para defender, ninguém bate. Não, não é assim não. A defesa deste texto, com relação ao argumento, é você ser convencido, tá, a concordar com tudo aquilo que foi apresentado. Então, muitas vezes, tanto advogado de defesa como advogado de acusação, num tribunal, eles vão apresentar as provas para fazer com que o júri possa, então, ser seduzido com as suas palavras e sejam convencidos que aquilo que eles estão falando, ou para absolver ou para condenar, está correto. Então, é nesse princípio que nós entendemos a importância de conhecer o texto argumentativo dentro da dissertação. Já no texto opinativo, como o nome já fala, ele emite uma opinião. É quando você, certo, vai então apresentando o seu ponto de vista, tá? E a partir desse ponto de vista, assim como o argumentativo, você vai utilizar elementos que vão fazer com que o seu ponto de vista seja aceitável, tá? O texto dissertativo, então, ele vai expor, certo, a opinião, vai expor uma ideia sobre um determinado assunto ou tema, por meio, então, da argumentação lógica, coerente e coesa. Ou seja, vai se amparar de todos os elementos, toda a pesquisa, tudo que se sabe sobre, tá? Para que possa construir, então, a sua defesa, então, a sua acusação. Então, o texto dissertativo é aquele que traz uma apresentação, ok? Então, dissertar é igual a falar, é igual a argumentar, é igual, em parte, também a defender um ponto de vista ou uma opinião. Vamos seguir. Bom, então, como é que funciona a estrutura do texto dissertativo? O texto dissertativo, assim como qualquer outro texto, ele funciona dividido em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é que chamamos de tese, ou seja, é nesse momento que é apresentada a ideia central sobre o assunto ou o termo que vai ser trabalhado, lá o tema que vai ser trabalhado de uma maneira mais clara, tá? A introdução é a apresentação, é ali em que a pessoa que está ali argumentando, que está apresentando aquele texto, ela vai começar agora a apresentar-se e apresentar tudo aquilo que ela tem de acordo com o contexto que será vivenciado nos próximos minutos. Então, a introdução é importante porque ela vai dar o primeiro acesso, o primeiro contato entre o leitor e no caso, o argumentador ou o expositor naquele momento, que vai estar apresentando, defendendo, certo? E tentando convencer alguém, certo, a concordar com aquilo que está sendo apresentado. Essa tese que a gente chamamos é a ideia central, é aquilo que motivou o outro a levantar uma defesa. Se pudéssemos analisar dentro desse contexto, o que é que nós teríamos? Vamos supor que a ideia que me motivou a trabalhar dentro dessa perspectiva
foi o fato de perceber que houve um aumento significativo de 30% a mais na conta de energia da minha casa. Então, eu vou precisar analisar o que é que está acontecendo. E para isso, eu tenho que ter uma ideia em mente. Então, a partir desse momento que eu posso trazer um consumo mais consciente para a minha casa, então eu já inicio com a minha tese, com a minha ideia central. Então, a minha ideia central seria um consumo mais consciente. Então, a introdução ela vai fazer com que eu e você possamos, então, começar a ter acesso àquilo que será discutido no decorrer do texto ou da apresentação. Alguns dizem que se você vai assistir um filme dentro dos 15 minutos, ou uma série dentro dos 15 minutos, você não se for convencido da proposta daquele filme ou daquela série, você acaba desistindo. Que é a mesma coisa que acontece também com o livro. Se o livro nas primeiras páginas não convencer você, não instigar você o gosto pela leitura, você acaba desistindo daquele livro e acaba passando para uma outra obra que sem ser aquela. E para você, a partir desse momento, passou a ficar agora em segundo plano. Tá? Então, a introdução ela faz isso. Ela apresenta a ideia central, é a tese. Tá? Ela nos lembra, tá? Que é a parte mais importante do texto, porque é dela que vai a seguir o restante das informações que serão trazidas no desenvolvimento. E se você não conseguir fazer uma boa introdução, você acaba também não tendo um bom destaque. Que é o que acontece com algumas pessoas que na hora da prova do Enem, lá na redação, desenvolvem muito mal a sua introdução. A ideia que eles querem defender é boa, mas eles não sabem como passar. E essa ideia fica prejudicada pela forma como não foi bem defendida e não foi bem introduzida. Então, por isso que a introdução é a parte mais importante dentro desse contexto, porque vai nos levar a um bom desenvolvimento do texto. Quando falamos em desenvolvimento, nós lembramos que é a parte que vai gastar mais tempo, porque é no desenvolvimento que vai surgir a antitese ou a antítese, que é nessa parte em que tudo aquilo que eu proponho fazer e declarar que realmente é certo, tá? Será desenvolvido. Então, para isso, eu vou precisar de bons argumentos, e esses argumentos estarão pautados não apenas em achismo, mas em opiniões, dados levantados, estatísticas, fatos, exemplos, uma pesquisa bem realmente elaborada. Como falamos, na introdução nós trouxemos a ideia do consumo de 30% a mais na nossa conta de energia. Então, eu quero desenvolver um projeto que possa me dar um ganho não mais de 30% a mais na minha conta, mas que eu possa perder esse valor. E aí eu vou elaborar dentro de um plano, tá? Algo que me favoreça. E a partir desse favorecimento, eu vou consultar pessoas, empresas ou alguém que já tenha tido a experiência de também fazer isso, meios para que eu possa economizar minha energia. Então, entre esse meio, eu vou ver o que é que aquelas comunidades sustentáveis fazem para que consumam mais energia. Então, uma sugestão seria colocar uma lâmpada mais clara durante o dia, para que alguns cômodos que podem receber a luz do sol, elas possam estar claras sem o consumo da energia. Desplugar aparelhos que ficam em estado stand-by. Então, tudo isso será desenvolvido e eu vou mostrando como é que foi feito a partir de exemplos, de coisas que são provadas. O desenvolvimento ele não pode surgir do nada. Ele tem que ser baseado em uma coisa que pelo menos já exista. Porque a partir do momento que pode ser comprovado, fica muito mais fácil trabalhar aquilo, porque você sabe de onde se origina a fonte. A partir desse momento que eu começo a desenvolver meu texto e começo então a fazer com que tudo aquilo que eu tenho pensado para o meu plano, e meu plano nesse momento é reduzir o consumo de energia, e eu vou lendo, vou pegando, vou experimentando, vou tirando minhas conclusões, então eu vou começar agora a dar uma base mais sólida na minha defesa. E o porquê as pessoas devem seguir o meu exemplo. Por quê? Porque eu não apenas eu consultei, mas eu experimentei, eu vi que é bom, provei e vi que deu certo. Então, na introdução, eu trago o problema, a ideia central, a tese. No desenvolvimento, eu vou desenvolvendo a minha ideia central a partir de argumentos, de fatos, de experiências, que eu vou então podendo comprovar, que é a minha antítese ou a minha antitese. Para chegar na conclusão, que é a parte que nós sabemos que tudo começa, precisa também concluir.
Uma outra coisa sobre a conclusão é que ela precisa estar em coerência com o desenvolvimento e com a introdução. Nós não podemos fugir muito do texto original, porque isso pode dar uma disparidade, e essa disparidade pode ser prejudicial para o meu texto ou então para o meu projeto. Por isso que tem gente que introduz bem, desenvolve bem, mas não sabe concluir. A conclusão é o fechamento, é o desfecho. Então imagine você ler uma obra de suspense que no final simplesmente termina e você não sabe por que terminou. Não dá nem sequer aquele ar de que talvez vá haver uma continuidade. Então tudo isso acontece porque as pessoas não sabem desenvolver tão bem ao ponto de que a conclusão acaba se perdendo. Então, na conclusão, vai gerar-se agora a nova tese. Então, como vimos na introdução, eu trouxe o problema, que era o consumo de energia. No desenvolvimento, dentro da minha ideia, que eu estou trazendo a nível de sugestão, eu comecei a experimentar meios para que eu possa ter um consumo mais consciente e consegui, no primeiro momento, teve um aumento de 30%. E no meu consumo consciente, eu consegui reduzir 40%. Tá? Então, isso prova que se eu conseguir, certo? Dentro das medidas que nós adotamos, seguir a risco, logo eu posso concluir através de uma nova tese, de uma nova ideia, de uma sugestão, que é possível sim adaptar a casa, os ambientes, para que possamos ter então essa noção clara de que se cada um fizer a sua parte, a energia que seria tão alta pode vir num nível até menor. Tá? Então a conclusão ela nos ajuda então a fechar um ciclo. Foi aberto na introdução, bem desenvolvido e agora se fechou. Então a partir desse momento que eu consigo comprovar e passar essa ideia adiante, essa proposta adiante, eu tenho agora, certo, um argumento bem definido. Que é isso então que o texto dissertativo busca trabalhar. Ele introduz, desenvolve, mas também ele conclui. Bom, e quais são os tipos de dissertação presentes no nosso contexto? O primeiro deles é a dissertação argumentativa e o segundo, dissertação expositiva. A dissertação argumentativa é aquela que tem a intenção de persuadir o leitor, convencê-lo de sua tese, de sua ideia principal, central, a partir de uma coerência entre os argumentos, os exemplos e os fatos. Se fôssemos analisar esse tipo de texto dentro de um júri, dentro de um ambiente jurídico, nós íamos ver que os jurados eles foram convencidos pelos argumentos apresentados pelo advogado, seja ele de defesa ou acusação. Esses argumentos se basearam em fatos, em provas, em evidências, que vão fazendo com que o júri comece a ver que realmente aquilo que está sendo apresentado é o que de fato aconteceu. Muitos inocentes acabaram sendo condenados porque a argumentação ela foi tão convincente, ela foi tão plausível que não haveria dúvidas de que realmente o advogado ali que estava acusando o réu estava com a verdade. E tudo isso acontece porque no texto argumentativo, dissertativo, convencer o outro é a sua máxima obrigação. Então, quando nós muitas vezes trabalhamos com textos que sejam dissertativo, argumentativo, você busca então convencer o outro com aquilo que você tem. Muitas vezes somos convencidos na nossa casa, quando aparece uma propaganda na TV, que indiretamente nos convence a comprar um produto, adquirir um produto diferente que a gente acaba usando um tempo, depois descarta. Por quê? Porque a ação de convencer foi tão forte que nós não pensamos em ser outras pessoas sem o uso desses produtos ou equipamentos. Então, o dissertativo argumentativo ele convence. Ele tira você de uma zona de conforto e coloca você a refletir e pensar igual. Tá? Quando nós vamos para o texto dissertativo expositivo, nós percebemos que ele também tem a sua função de convencer o leitor, só que através da exposição de ideias, teorias e conceitos, tá certo? E dentro desse contexto, a ideia principal não é tentar convencer você, mas você acaba meio que concordando, tá? E sim apenas expor. Como por exemplo, quando nós falamos sobre alguns alimentos, então sempre existe uma discussão entre linhas de pensamento e linhas de estudo. Se for para nutricionista,
Alguns vão dizer que comer ovo ou tomar café em excesso podem ser prejudiciais. Se for dentro da linha educação física, né, do educador físico, ele vai dizer que não, que o ovo é bom porque ele tem albumina, tem uma proteína que ajuda no desenvolvimento do músculo, tá? E também no ganho de massa magra. O café ajuda na redução de peso por conta da cafeína. Então, são visões diferentes. Cada um vai pensar e ver de forma diferente. Por isso, a ideia aí não é tentar convencer você a tamo junto, mas sim levar você a refletir, para que você possa tomar a sua decisão mediante a exposição dos fatos. Por isso que o dissertativo expositivo é esse que tenta levar você apenas a expor os fatos. É o que acontece também no Enem, quando você vai criar o seu texto e ali você vai expor as suas ideias, tá? Levando o outro a concordar com você ou não. Mas se, por um acaso, você conseguir convencê-lo, você usou de forma bem argumentativa. Se você apenas expôs ideias, você apenas fez de forma bem expositiva. Então, por isso o texto dissertativo ele tem tanto a função de nos levar a concordar, como também a função de nos despertar para uma nova reflexão. Vamos ver agora exemplos de textos dissertativos. Vamos ver agora um exemplo de texto dissertativo argumentativo. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções, alicerçadas na urbanização desenfreada ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi, em grande parte, fruto da urbanização desenfreada ou da atuação das indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionam toda a sua sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos. Portanto, um conselho deveras importante. Ao invés de jogar lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de telefone, nas ruas, guarde-os no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Dentro desse contexto aqui, percebemos que o argumento é tentar convencer você a refletir que aquele papelzinho, aquele lixinho que você, certo, joga na rua, ele pode prejudicar outras pessoas. É o que muitas pessoas hoje vêm relatando com relação às enchentes, quando elas, ao invés de também colaborarem para que a coleta, certo, do lixo ela possa acontecer de forma regular, elas acabam muitas vezes jogando lixo dentro de bueiros, jogando nos rios, nos canais, nos córregos, tá? E quando existe o período de chuva, o lixo que está ali entulhado, né? Ele não tem para onde escoar, ele acumula, certo? Impede a passagem da água e aí os transtornos surgem com os alagamentos, certo? Com o lixo que foi todo colocado no bueiro vindo para fora, tá? E uma série de complicações, entre elas algumas doenças que são causadas, tá? Pelo contato dessa água suja, que eleva também o nível de contaminação. Então, dentro do contexto aqui, do texto dissertativo argumentativo, ele tenta convencer você a tomar ações e atitudes mais conscientes. Não jogue lixo na rua, jogue no lixeiro, porque assim nós teremos uma cidade, um ambiente bem melhor. No segundo caso, que é o texto dissertativo expositivo, observa a linha também de raciocínio. Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial na falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Nesse texto aqui,
o autor não tentou convencer a mim e a você a concordar com ele, mediante o que está sendo apresentado. Mas aqui nós acabamos também nos convencendo de que tudo aquilo que ele está falando é uma verdade, tá? Por quê? Porque nós temos acompanhado, certo? Os momentos de reflexão que a ONU traz para que possamos ter mais consciência com o uso da água, e as pessoas acabam não refletindo sobre isso. Contudo, observe que ele não faz nenhum apelo direto, tá? Como nós vimos no último texto, que nos chama a não jogar lixo mais nas ruas. Mas aqui ele traz a informação e deixa que essa informação por si só nos leve à reflexão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado, entendido a proposta do texto dissertativo e nos vemos na próxima aula. Se cuidem e até lá!